Essa é a primeira parte. A segunda, do verso 4 até o verso 7, contém um oráculo do profeta, falando da parte de Deus, dirigido contra os comerciantes, particularmente, e colocando a culpa do que vai acontecer na desonestidade deles. Pelo que a gente já viu, não eram só os comerciantes. Amós já denunciou os juízes, já denunciou os nobres, já denunciou as mulheres ricas e opulentas da cidade de Samaria, já denunciou o rei e toda a sua corte. Eram pecados que variam desde a ganância e a corrupção até o desprezo e a insensibilidade para com os pobres da terra. A nação toda estava corrompida. A classe rica, completamente insensível, oprimindo os pobres da terra. Os santuários cheios de ídolos, particularmente 2 bezerros de ouro que Jeroboão I havia feito, um em Betel e outro em Gilgal. A opressão dos pobres. Israel estava pronto como um cesto de fruto maduro para ser colhido. Tinha chegado a hora do juízo. Mas aqui, em particular, Amós se dirige aos comerciantes para mostrar por que Deus ia fazer isso. Porque tinha chegado um ponto que não dava mais para suportar. No verso 4, isso aqui vai do 4 a 7, Amós, então, Deus se dirige aos comerciantes dizendo assim: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra. Vocês gananciosos, que no intuito de enriquecer, vocês se exploram o necessitado e destroem os miseráveis da terra. Miserável aqui é no sentido financeiro, né? Pobre, que não tem condição nenhuma. Que às vezes a palavra miserável, miserável, não é que a gente às vezes diz, né? Num sentido pejorativo, mas aqui quer dizer simplesmente a pessoa completamente destituída, né? Vivia na miséria, não tinha absolutamente nada. Pois bem, a ganância desse pessoal era tão grande que eles exploravam e destruíam a vida e os recursos até daqueles que já viviam na miséria dentro da nação de Israel. Não é de estranhar que Deus chegou a um ponto que disse: agora basta, só resta mesmo a destruição e o castigo contra vocês. E aqui Amós reproduz, para justificar o que Deus está dizendo, isso aqui, Amós reproduz a conversa que esses comerciantes têm entre si. Verso 5, dizendo, um comerciante dizendo para o outro, imagina só. Imagina isso no templo. A figura é essa: 2 ou 3 comerciantes lá no templo de Betel, está havendo festividade, o culto a Deus, e um virando para o outro e dizendo assim: quando vai passar a festa da lua nova para vendermos os cereais? Quando é que esse culto vai acabar? Porque eu quero abrir a loja. Né? Eu não aguento estar aqui. Está demorando muito, né? Tem uma semana de conferência na igreja, eu estou aqui, eu tenho que vir aqui, mas eu quero que acabe logo, porque eu quero vender os cereais. Eles estavam lá no culto, mas a cabeça deles estava no ganho, estava no lucro, estava no dinheiro, no recurso. Quando é que vai acabar isso? A festa da Lua Nova era uma das festas do calendário religioso dos judeus estabelecido por Moisés, juntamente com Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, nesse período, que geralmente durava uma semana, essa festa, os judeus se abstinham de todos os seus negócios e eles gastavam seus dias em adoração, em serviço, em louvor a Deus, oferecendo sacrifícios, trazendo as ofertas. E os comerciantes de Israel, eles não aguentavam. Eles diziam: mas isso aqui tudo, isso é insuportável, quando é que isso aqui está demorando demais, eu tenho que voltar para o meu negócio lá. Ou então, ainda no verso 5, né, um dizendo para o outro: e quando é que vai passar o sábado? Porque era proibido fazer negócio no sábado, né? Venda, compra no sábado, era proibido. Quando é que vai acabar o sábado para a gente abrir os celeiros do trigo? Esses eram os comerciantes de Israel. Ganância tão grande e, ao mesmo tempo, tão religiosos. Eles estavam lá na igreja, participando dos cultos, mas a cabeça deles, a intenção deles e o coração deles estava nos negócios, como muitos de nós, na verdade. Quantos casamentos não foram planejados durante um culto de domingo à noite? Quantos negócios não foram fechados durante um culto de domingo? Quantas transações não foram imaginadas e quantos projetos de vida não foram resolvidos durante o culto, durante um sermão? Deus vê. E Deus diz: basta.
agora chegou, agora não dá mais. Quando chega nesse ponto, Deus diz aí, a hipocrisia dá grande, né? Aqui não dá para prosseguir mais. E não é só isso, não é? Se fosse apenas isso, não é que esses comerciantes estavam com o coração no seu negócio, que a gente pode até entender isso, mas o ponto aqui, no final do verso 5, é que eles traçavam planos de como aumentar o lucro procedendo desonestamente. Final do verso 5. Quando vai passar o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa era o litro. Você lembra da época que a gente ia na bodega, na mercearia, a gente comprava comprava milho, comprava grão e vinha num litro, né? Então, o que ele ia fazer? É o efa. O efa é o litro que era usado em Israel. Então, olha o plano do cara, enquanto o pastor estava pregando. Eu vou diminuir o efa. Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Eu vou diminuir o litro. Vou mandar fazer um litro que não é bem um litro, mas assim, 850 mg. Não é para vender menos pelo mesmo preço de um. E não só, aumentar o ciclo. O ciclo era uma medida de peso que faria com que, na hora de pesar lá, né, daria a impressão de que o que estava sendo vendido pesava 1 quilo, mas, na realidade, pesava 500 gramas. Então, diminuir o litro, diminuir o efa, aumentar o ciclo e mais, eu vou proceder dolosamente com balanças enganadoras. Eu vou adulterar a balança para poder vender mais, para poder vender menos, né? Quer dizer, ter menos produtos saindo e mais dinheiro entrando. Coisa que a lei de Moisés era muito clara, inclusive essa própria terminologia de efa, ciclo e balança aparece várias vezes nos livros de Moisés, onde Deus estritamente diz que ele aborrece a balança enganosa, que era proibido em Israel adulterar a balança, com o objetivo de ganhar dinheiro enganando o povo. Isso era muito claro na lei de Moisés, porque tinha como objetivo proteger o pobre, porque só quem perde nisso aqui é o pobre. Mas esse comerciante ganancioso, durante o culto, estava planejando. Primeiro, ele queria que acabasse logo, porque ele não via propósito nenhum estar ali adorando a Deus. E segundo, estava planejando como é que ele ia ganhar mais dinheiro ainda, se valendo dos pobres da terra. Não é à toa que Deus está dizendo: vocês são como um cesto de frutos de verão. Chegou a hora de vocês serem consumidos. E não terminou, né? O comerciante, a imaginação dele é muito longa. Verso 6, né? Ganhar mais dinheiro para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Naquele tempo em Israel, se você ficasse devendo alguma coisa, você tinha a opção, se não podia pagar, de se vender como escravo. E os comerciantes queriam exatamente que o pobre ficasse endividado para que pudesse comprar o pobre como escravo até pelo preço de um par de sandália havaiana. Olha quanto valia a vida humana para esse pessoal, não é? Para comprarmos escravos até pelo preço de um par de sandálias. E a última fase aqui, final do verso 6, e vendermos o refúgio do trigo. Sabe o que era o refúgio do trigo? Depois de um dia de comércio, né? Vende 1 litro de trigo e tal, tira do saco, põe no efa, entrega e tal, cai trigo no chão. E o comerciante, para não perder nada, ele vinha com a vassoura, né? Pegar o que caiu, e ele juntava com o resto de palha, sujeira, fuligem, forragem, e isso chamava-se o refúgio, que ia ser vendido no dia seguinte como se fosse trigo. Tem comerciante que faz isso, claro, adultera o produto para poder ganhar mais. Então, esses eram os comerciantes que estavam na nação de Israel, e não é de estranhar que Deus tinha dito: agora basta, isso é o meu povo, esse é o povo com quem eu tenho uma aliança. Esse é o povo que entope os santuários durante as festas para me louvar e para me adorar. É assim que eles estão procedendo, o que mostra que existe uma relação entre nossa vida e o culto que nós prestamos a Deus. O culto não é só uma questão do princípio regulador, cultuar a Deus segundo ele nos determina na Bíblia,
mas é cultuar a Deus com um coração que está de acordo com a palavra de Deus. O culto é a expressão de vidas consagradas a Deus, de vidas que buscam a Deus e que se entregam a Deus de todo o coração. Há uma relação entre o culto e o meu negócio. Há uma relação entre culto e o meu casamento. Há uma relação entre o culto e minha vida no dia a dia. Nós não podemos separar essas coisas. Deus não separa essas coisas. Por isso que ele diz, os cânticos do templo vão virar uivos. Por quê? Porque vocês não estão me cultuando, vocês estão brincando comigo. Vocês estão no culto, mas estão pensando em outras coisas. Vocês estão cantando, mas vocês estão pensando em outras coisas. Durante a oração, a cabeça de vocês está 1000 por hora resolvendo os problemas aí.